nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Consagra-te Brasil. Nós estamos iniciando hoje, quinta-feira, a meditação do terceiro capítulo do tratado. Neste capítulo, os parágrafos vão do número 90 até o número 119. Então, neste capítulo terceiro, São Luís, depois de ter apresentado as 5 verdades fundamentais da consagração, neste capítulo, então, ele vai destacar para nós as falsas devoções, os 7 tipos de falsas devoções que existem contra Nossa Senhora e, em seguida, as 5 características da verdadeira devoção, que é esta que ele nos propõe. Então, ele vai começar o capítulo dizendo que o demônio ele é muito astucioso. Ele procura criar falsas devoções e pulular aí o mundo com essas falsas devoções para que as pessoas não vivam a verdadeira devoção. E aí ele, inclusive, vai dizer que o demônio ele é aquele que faz cópias, né? Ele é aquele ser que vive de falcatruas, ele vive por imitar aquilo que tem realmente valor. Ele não se preocupa em criar cópias de coisas que não têm valor ou que não vão levar a alma a um progresso espiritual. Ao contrário, ele concentra toda a sua força em destruir as verdadeiras devoções. E aí São Luís vai nos dizer, que ele preocupa-se muito com as devoções de Jesus, de Maria, da Santa Comunhão, que são como o ouro e a prata dentre os metais preciosos, que estas devoções de Jesus, de Nossa Senhora e da Santa Eucaristia são as mais importantes para a vida de fé e para a vida de cada cristão. E aí, então, no artigo 1º, lá no parágrafo 92, ele vai nos dizer que antes da gente conhecer a verdadeira devoção, é preciso que a gente conheça as falsas para as evitar. E conhecendo a verdadeira, que a gente a abrace, pois ela é a melhor, a mais fácil e a que nos alcançará um maior progresso espiritual. Então, no parágrafo 92, São Luís vai nos mostrar que existem 7 tipos de falsas devoções. E se são 7 essas falsas devoções, existem então 7 tipos de falsos devotos. E aí ele vai elencar um por um, que é o que nós vamos ver aqui agora. Então, o primeiro tipo de devoto, dessa falsa devoção, de falso devoto que existe, são os devotos críticos. E antes da gente entrar nisso aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês que, a primeira vez que eu li o tratado, eu sempre me achei uma pessoa, uma devota verdadeira de Nossa Senhora, e quando eu cheguei nesse terceiro capítulo, que eu fui ver as falsas devoções, eu compreendi que, de fato, eu não era uma devota verdadeira de Nossa Senhora, porque eu me enquadrei em vários desses 7 tipos de falsos devotos. E aí eu compreendi como que São Luís teve essa sabedoria do Espírito Santo para nos dizer isso, que Satanás é tão astuto que ele incute na cabeça da gente que às vezes a gente é um verdadeiro devoto, mas quando a gente vai conhecer a verdadeira devoção, a gente percebe que a gente não era um verdadeiro devoto assim. Então, ao elencar esses 7 tipos, vocês provavelmente também se enquadraram em algum ou em alguns deles, porque a gente foi sendo criado, muitas vezes, com esse erro, com essa falsa devoção. Então, os primeiros tipos de devotos falsos que São Luís vai nos apresentar são os devotos críticos. Eles são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm, no fundo, uma certa devoção à Virgem Santíssima, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Repugnam-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem de Nossa Senhora.
Então aqui ele vai apresentar esses devotos críticos como aqueles que têm um pouco mais de instrução ou que sempre acham que as pessoas estão tributando mais honra a Nossa Senhora do que a Jesus, aqueles que se dizem que são devotos, mas se incomodam com a, vamos dizer assim, com a crendice, não é crendice popular, mas com essa espiritualidade mais simples, mais popular, mais terna, né? Mais do povo mesmo, que às vezes recebeu a herança da família. Então, são aqueles que se incomodam especialmente com a devoção dos mais simples. Então, ele vai para o número 94 e vai nos apresentar, então, o segundo tipo de devotos falsos, os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe e rebaixá-lo se a exaltarem demais. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Em certo sentido, eles assumem que a devoção à Virgem Santíssima ofusca a divindade de Jesus. Então, aqui nesse tipo de devotos escrupulosos, São Luís está nos mostrando esses que justamente têm um pouco de medo. Estou ofendendo a Deus se eu honrar muito Nossa Senhora. Só Deus é o mediador entre os homens e o Pai. Então, são aqueles que se prendem nesta questão de achar que ao honrar Nossa Senhora, estarão desonrando a Jesus. E aí é interessante nós verificarmos neste ponto, aqui nesse tipo de devoto, é que isso é uma cilada ardilosa do Satanás. São Luís até vai dizer aqui, né? Isso constitui uma cilada sutil do maligno, sobre o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus do que honrando a sua Santa Mãe, né? Então, próprio São Luís vai mostrar que quando a gente tem esse tipo de pensamento, né? A gente, na verdade, está sendo induzido pelo maligno para que a gente não honre Nossa Senhora da maneira que ela merece ser honrada. E aí a gente cai nesse tipo de devoção aqui escrupulosa, naquilo que São Luís nos falou no capítulo anterior, né? Que é a questão da humildade, né? Aqueles que falam assim, não vou pedir para Nossa Senhora, não, eu peço direto para Jesus. Se eu posso ir direto ao dono, para que eu vou no empregado, que eu vou no servo? Se eu posso falar diretamente com quem manda, eu não preciso recorrer a quem não tem poder. Então, isso já mostra, né, quando naquela verdade que São Luís vai nos dizer que precisamos de um medianeiro diante do medianeiro, isso é para nos mostrar que a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que nós precisamos desse medianeiro que é Nossa Senhora para chegar ao medianeiro por excelência que é Jesus, mas que o fato de recorrermos a ela não tira o brilho e nem o poder de Jesus enquanto Deus, né? Enquanto Todo-Poderoso. Que ele, ao contrário, ele gosta muito que nós a honremos, pois a honrando, estaremos honrando a ele também. Aí vamos então para o número 96, onde ele vai nos apresentar os devotos exteriores. São as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores. Recitam às pressas uma enfiada de terços, missas, acompanham procissões sem devoção, farão parte de confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. E aí aqueles que muitas vezes gostam, né, daquelas festas de interior, né, as quermesses dedicadas a Nossa Senhora, as novenas, né, mastro, vou elevar um mastro para Nossa Senhora, vou comprar, dar um leilão no frango, vou no terço lá no dia da novena, mas fica só nisso, só no que é sensível, só o que é exterior. Não se preocupam em adentrar verdadeiramente nas virtudes de Nossa Senhora para tê-la como um espelho, para a partir dela olhar para dentro de si e também assumir essa mudança de vida, esta conversão. Aí o quarto tipo de devotos, no número 97, os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões.
ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem o orgulho, a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou as blasfêmias, ou a maledicência ou a injustiça, e que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se muito para se corrigir, alegando que, sendo devotos da Virgem, Deus lhes perdoará, que não hão de morrer e nem serão condenados. E aí aqui entram então aqueles devotos presunçosos, né, soberbos, arrogantes, que já acham que por se intitularem devotos de Nossa Senhora, podem continuar a viver no pecado, porque uma mãe tão terna, uma mãe tão boa, não vai deixar que seus filhos se percam. Eles não se preocupam em olhar para as virtudes de Nossa Senhora, se espelhar nela e assumirem esse compromisso de conversão. Eles acreditam que pelo simples fato de se intitularem com a boca devotos da Virgem Santíssima, que ela não os trairá, que ela não deixará que eles se percam no fogo do inferno, que suas almas não sofrerão nenhum tipo de agonia. E aí ele vai dizer: quando alguém lhe diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa, capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para nos condenar. E aí isso aqui, então, a gente vê muito hoje em dia isso, né? Nesse discurso falso da misericórdia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus é infinitamente misericordioso. Ai de nós se não fosse realmente a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é um dom precioso que superabunda a nossa miséria. Mas Deus é justo e a gente tem que ter a noção, esse discernimento de compreender que Deus quer que nós mudemos de vida, né? O que Jesus vai dizer? Sede santos como meu Pai é santo. A santidade é a missão para a qual todos nós, todas as criaturas, imagens e semelhança de Deus, foram chamadas. A santidade é essa primeira missão que é universal. Deus quer que todos nós nos santifiquemos. E para nos santificarmos é preciso que reconheçamos o nosso pecado, reconheçamos a nossa miséria, para, contando com a misericórdia de Deus, nós emendemos de vida e nós tomemos o caminho aí da mortificação, o caminho da penitência, da oração, da caridade, para assim realmente fazer com que Cristo viva em nós, para que, como São Paulo, também possamos dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque no momento em que eu decido entregar o meu livre-arbítrio, a minha vontade para Deus, reconheço a minha miséria e luto e me mortifico para me santificar, posso dizer que já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, aqui neste tópico, né, o quarto tipo de devotos, os presunçosos, este é um dos que eu vejo com mais clareza nos dias de hoje, porque com esse discurso fácil e doce da misericórdia de Deus, que tudo perdoa, que tudo acolhe, Deus nunca vai deixar seus filhos perecerem, não é bem assim, né? A grande misericórdia de Deus se chama sacramento da confissão. É preciso que redescubramos esse sacramento, que é o sacramento que Deus nos deu, que verdadeiramente é a porta da misericórdia, né? Eu costumo até dizer aqui na minha paróquia, né, nas palestras que eu dou, nas formações, que o sacramento da confissão é aquele tribunal que a gente entra sabendo que é condenado e sai de lá inocente. A graça de Deus é tão superabundante que a gente entra condenado por causa do pecado, e quando a gente confessa a Deus a nossa miséria e se arrepende daquilo, a gente sai de lá inocente. É o único tribunal que você entra culpado e sai inocente. Então, precisamos redescobrir a verdadeira porta da misericórdia, que se chama sacramento da penitência, a confissão individual. Porque é pela confissão que nós realcançamos um estado de graça e podemos fazer verdadeira comunhão com Jesus. Então, isso aqui, os presunçosos se apoiam muito na misericórdia de Deus, nessa devoção superficial à Nossa Senhora, para se considerarem salvos. E aí é um erro pensar isso. E aí São Luís, no número 98, ainda a respeito disso, que esse eu acho que talvez seja o ponto mais, o tipo de devoto que a gente mais precisa policiar,
porque inclusive é o que é maior aqui, o tipo que essas explicações é o que dura mais aqui no livro, no capítulo. Então, no número 98, ele ainda vai dizer: não há no cristianismo coisa tão condenável como esta presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere, se traspassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? É uma contradição. São Luís está nos provando isso aqui. Como que eu posso dizer que eu sou devoto de Nossa Senhora, né? Se eu continuo uma vida desregrada, se eu não me importo em me santificar, se eu não importo em mortificar em mim aquilo que é mal, aquilo que é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, né? E eu digo que amo a Nossa Senhora e amo a Jesus. Como eu posso dizer que os amo se eu sei que o meu pecado fere, ultrapassa, traspassa, machuca, crucifica Jesus? Que mãe que gostaria de ver o filho sofrer? Então eu não posso dizer que amo a mãe se eu cometo infrações que machucam, maltratam e vilipendiam o filho desta mãe, né? Então é uma incoerência, é uma contradição. E o número 99, o parágrafo 99, inclusive, para mim é o mais importante de todo o tratado. Ele é no meu livrinho aqui, ele é todo marcado, tem estrelinhas, porque para mim nunca esquecer disso, do compromisso que eu assumi com Nossa Senhora. Porque olha o que São Luís vai dizer. Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e menos perdoável depois de uma comunhão indigna. Né? Então aqui São Luís coloca que você abusar desta devoção a Nossa Senhora, sou consagrado, tô no céu, acabou, agora eu consagrei, posso continuar com a minha vidinha de pecado, porque eu sou devoto de Nossa Senhora, tô no céu. Ele está dizendo aqui, abusar desta devoção santa e perfeita é a mesma coisa do que cometer um sacrilégio, e só não é maior do que cometer o sacrilégio de uma comunhão indigna, né? Isso também precisamos redescobrir aí o valor de uma comunhão bem feita, né? A gente tem que ter essa consciência que para aproximar da ceia do Senhor, eu preciso estar em estado de graça. Pois senão, ao invés de eu estar comungando, eu estarei comungando a minha condenação. O Catecismo Católico vai nos ensinar isso, né? A gente precisa ter essa dimensão, que a misericórdia de Deus é infinita. Deus é aquele Pai misericordioso, né? O Pai que está lá com os braços abertos a todo tempo para receber os seus filhos pródigos. Mas os filhos têm que reconhecer a sua miséria. Os filhos têm que se arrepender do mal que praticam. E aí, assim, através do sacramento da confissão, fazer esse retorno para os braços do Pai misericordioso e daí seguir um caminho de santidade. Aí, então, nós vamos aqui para o parágrafo 101, ver o quinto tipo de devotos, né, nas falsas devoções, os devotos inconstantes. São aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo empreender em serviço de Maria e logo após já não parecem os mesmos. Abraçam logo todas as devoções, ingressam em confrarias, prometem rezas aqui e acolá, depois não cumprem aquilo que prometeram. Então esse tipo de devoto aqui, São Luís vai nos mostrar que é aquele inconstante, que é de acordo com o humor. Uma hora está muito empolgado, promete que vai fazer tudo por Nossa Senhora. Daí a pouco, acontece às vezes alguma coisa na vida pessoal, a pessoa já acha, Nossa Senhora não é assim tão lá como eu imaginava, a devoção não me mudou assim, e já começam a relaxar na sua devoção. São inconstantes, uma hora estão lá no ápice, outra hora estão embaixo. E aí, o que ele vai dizer? Vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Aí ele dá já uma dica para que nós não sejamos esse tipo inconstante, né? Que a gente assuma poucas orações, mas que a gente as faça com zelo, com fidelidade, com amor, com responsabilidade, né? Então, assim, os inconstantes são aqueles cheios de altos e baixos, ficam vacilando conforme a maré da vida.
E aí, no sexto tipo de devotos, no parágrafo 102, são os hipócritas. Os hipócritas são aqueles que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto da fiel virgem, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. E aí é interessante a gente ver isso, né, que essa palavra hipócrita aparece inclusive muito nos evangelhos, né? Jesus sempre vai se referir aos fariseus como aqueles são hipócritas, vocês falam uma coisa, mas fazem outra. Que é aqui o que São Luís está nos dizendo, né? Finge que é bonzinho, finge que é santinho, mas continua na vida de pecado, continua com a vida desregrada. A própria palavra hipócrita vem do grego hipokrites, que significa máscara. É você colocar uma máscara e fingir ser aquilo que você não é, né? E aí o sétimo e o último tipo da falsa devoção são os devotos interesseiros, né? Será que você já foi interesseiro aí com Nossa Senhora alguma vez? Já pediu para ela alguma coisa? Já prometeu fazer alguma coisa se ela alcançasse alguma graça em troca? Né? Então aqui a gente tem que ver se a gente se enquadra nesse. Há ainda os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou qualquer necessidade do gênero. Arrumar um emprego, fazer uma viagem, né? Ganhar na loteria. Tem gente que pede N coisas para Nossa Senhora, ou se diz devoto dela porque espera algum favor dela em troca. E aí então São Luís vai nos dizer, cuidado, né? A gente não pode ser escravo de Nossa Senhora, ser um verdadeiro devoto, se a gente o faz por algum tipo de interesse. A gente tem que ter esse amor, né, livre e despretensioso, não porque ela possa nos alcançar alguma graça ou algum favor, mas porque ela é digna de ser a nossa rainha e a Nossa Senhora. E aí, então, depois da gente verificar esses 7 tipos de falsas devoções, São Luís, então, vai nos apresentar agora a verdadeira devoção. Quais são as características da verdadeira devoção, que são estas que eu devo abraçar? O que torna a verdadeira devoção diferente e especial de outras devoções marianas? E aí, então, ele vai lá apresentar para nós, no parágrafo 105, as 5 características da verdadeira devoção. Então, a primeira característica, a verdadeira devoção é interior. Lembram que no primeiro capítulo, São Luís nos apresentou que Nossa Senhora era a rainha dos corações? Né? A gente lembra lá do termo alma mater, que a gente até pediu para vocês comentarem aí no vídeo, né? Maria é esta mãe secreta, esta mãe que nutre, ela age de dentro para fora. Então, a verdadeira devoção, a primeira característica dela é que ela é interior. Ela não tem muitas exterioridades. Eu posso estar andando na rua e ninguém saber que eu sou uma verdadeira devota de Nossa Senhora, né? Porque ela age, o interessante dela é que ela age no interior de cada um de nós. É ali no nosso interior que Maria vai fazer brotar as suas virtudes, vai fazer brotar em nós esta luz de sabedoria e de discernimento, para que possamos progredir na fé e possamos fazer comunhão com seu Filho. Então, antes de tudo, a verdadeira devoção é interior, isto é, parte do espírito e do coração. Vem da estima em que se tem a Santíssima Virgem, da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor que se lhe consagra, né? Então, ela é interior. A segunda característica da verdadeira devoção é que ela é terna, né? Terna quer dizer cheia de confiança na Santíssima Virgem, da confiança de um filho para com sua mãe. Impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito. Então aqui a devoção é esta confiança da gente se lançar nos braços de Nossa Senhora, sabendo que seja lá o que for que ela nos pedir ou nos orientar, ela sabe que é o que é melhor para cada um de nós, tanto materialmente, né, na nossa esfera de vida terrestre, quanto espiritualmente. Então é essa confiança total em Nossa Senhora, de nos lançar nos braços e no colo desta mãe, como um filho faz no colo de sua mãe. A terceira característica, então, da verdadeira devoção é que ela é santa. A terceira característica é a devoção a Maria Santíssima, é que ela é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem.
principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Então, para um minutinho aí e pensa agora nas virtudes de Nossa Senhora. Qual virtude de Nossa Senhora que você mais admira? Escreve aí num papelzinho ou digita aí no seu celular. Pensa um pouquinho. É a humildade de Maria? É a sua contínua oração? É a obediência cega? A fé viva? É a sua mortificação universal? Sua pureza divina? Sua caridade ardente? Sua paciência heróica? Sua doçura angélica? Ou sua sabedoria divina? Escreve aí no papelzinho qual que é essa virtude de Nossa Senhora que você mais admira. Escreve aí, no final do vídeo eu vou falar com você alguma coisa sobre isso. E aí então passamos para a quarta verdade. A verdadeira devoção é constante, firma uma alma no bem e ajuda a perseverar em suas práticas de devoção. Torna a alma corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas, para se opor à carne em seus aborrecimentos e paixões, e para se opor ao demônio em todas as suas tentações. Pois o justo e devoto fiel de Maria vive da fé em Jesus e não nos sentimentos naturais. Então, aqui nesta devoção, São Luís vai nos contrapor aquele tipo de devoto lá inconstante, né? Que uma hora é muito de Nossa Senhora, outra hora não reza nada, outra hora acha que Maria não é nada daquilo que ele imaginava, e aquele então está nos mostrando que a verdadeira devoção é constante, é todos os dias a gente renovar o nosso ato de consagração a Maria Santíssima, todos os dias a gente acordar e entregar aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que fazemos nas mãos de Nossa Senhora, na certeza e na confiança de que com ela, nela, por ela e para ela, a nossa vida alcança a plenitude de graça e de virtude, né? Então isso é muito importante, a constância na nossa consagração. E a quinta e última característica da verdadeira devoção é que ela é desinteressada, ao contrário lá dos devotos interesseiros, né, que vivem pedindo para Nossa Senhora alguma coisa, se consideram devotos apenas para ganhar favores. A verdadeira devoção, ela é desinteresseira, totalmente desinteressada. Ela leva a alma a buscar não a si mesma ou aos seus prazeres, suas vontades e interesses, mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha por espírito de lucro e de interesse, nem para o seu bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus exclusivamente nela. O verdadeiro devoto não ama Maria precisamente porque ela lhe faz, ou ele espera dela algum bem, mas porque ela é amável, né? Assim como vimos também que o simples fato de pertencermos a Jesus já é um motivo para nos consagrarmos a Nossa Senhora, né? Porque ele sendo o fim último da verdadeira devoção, o simples fato de pertencermos integralmente, totalmente a Jesus, já nos é um motivo de alegria para sermos consagrados. E aí então São Luís termina de nos relatar esses 5 tipos, né? 5 características principais da verdadeira devoção. E aí no parágrafo 114, é interessante que ele vai dizer, após ele escrever, né, as 5 características da verdadeira devoção, ele teve uma visão. Ele teve uma visão que o tratado ficaria escondido, que o tratado, pelas forças diabólicas, ele viam como que cachorros, né, os demônios com aspectos de cachorro, destruindo o livro, mordendo o livro com muito furor, com muita raiva, assim, porque eles não queriam que o livro fosse descoberto, que as pessoas conhecessem essas características da verdadeira devoção e se consagrassem por esse método.
E aí ele fala que ele vê que esse livrinho dele ficaria escondido por muitos anos. E o livro fica escondido por 130 anos. Depois que ele escreve, o manuscrito se perde em um baú e fica escondido durante 130 anos. Só após a morte de São Luís que uma pessoa acha, um sacerdote acha, e meditando nos manuscritos dele, ele então manda imprimir o livro tratado, e aí assim o tratado começa a ser divulgado lá na França e depois na Europa. E aí ele então nos fala que ele já via como que os Satanás e os demônios tinham fúria quando ele termina de escrever aqui as características da verdadeira devoção. E aí então, para finalizar o capítulo, São Luís vai nos apresentar as práticas da verdadeira devoção. Né? A devoção é uma devoção interior, então as principais práticas são interiores, mas existem também algumas práticas exteriores. E aí na questão das práticas interiores, ele vai nos apresentar aqui então o conceito da hiperdulia. O que é isso, hiperdulia? A hiperdulia é esta honra, esta estima, esta veneração a Nossa Senhora. A dulia é a veneração aos santos. E a hiperdulia, isto é, aquilo que está acima, que é maior do que os santos, é a hiperdulia que só é digna a Nossa Senhora. Então, a igreja tem os 3 tipos de veneração. Né? A adoração, que é somente a Deus, ao Santíssimo Sacramento. A adoração, a gente só adora a Deus. A hiperdulia, que é a veneração a Nossa Senhora. E a dulia, que é a veneração aos santos. Então, ele fala que a principal prática interior é esta hiperdulia a Nossa Senhora. Isso está aqui no parágrafo 115. E aí, como que a gente realiza essa hiperdulia? Honrando a Nossa Senhora como digna Mãe de Deus, meditando suas virtudes, seus privilégios, os seus atos, contemplando as suas grandezas, fazendo-lhe atos de amor, de louvor, de reconhecimento, invocando-a cordialmente durante várias vezes ao dia, oferecendo-se a ela e unindo-se a ela em todas as coisas. E o número 8 aqui deste parágrafo, que é o principal, começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de fazê-las por Jesus, em Jesus, com Jesus e para Jesus, nosso último fim na devoção. E então ele parte no parágrafo 116 para as práticas exteriores. Então, além dessa prática interior, que é o principal, eu honrar Nossa Senhora com destaque em relação aos demais santos, ele nos estimula a práticas exteriores, especialmente de orações. E aí, o que ele vai nos dizer? Ele vai nos mostrar aqui que cita algumas destas práticas, né? Claro que existem outras. Alistar-se em confrarias e congregações dedicadas a Nossa Senhora, publicar os louvores de Nossa Senhora, trazer consigo insígnias como o Santo Rosário, o terço, o escapulário ou a cadeiazinha, depois a gente vai falar mais sobre a cadeiazinha, recitar a coroinha à Santíssima Virgem, rezar o ofício da Imaculada Conceição, a Salve a Rainha, o Ave Regina, Regina Coeli, Ave Maria Stella, o Magnífica, e aí ele cita outras orações aqui dedicadas a Nossa Senhora, consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene, e enfim ele vai dizer que todas essas práticas exteriores, sejam elas quais forem as que o Espírito Santo lhe inspirar, que todas elas precisam ser realizadas com reta e boa intenção de agradar somente a Deus, de unir-se a Jesus Cristo como nosso fim último e de edificar o próximo. Realizar estas práticas exteriores com atenção, sem distrações voluntárias, com devoção, sem precipitação nem negligência, com modéstia e compostura, em atitude respeitosa e edificante. E aí ele vai mostrar que de nada adianta a gente ter práticas exteriores se não tiver uma reta e boa intenção, né? Se eu não estiver fazendo aquilo realmente com um coração sincero, com o intuito de honrar a Maria verdadeiramente, se eu não estiver fazendo com atenção, né? Se eu me distraio facilmente, ou se eu rezo com rapidez, como se eu tivesse lá um caderninho. Já rezei o texto, já rezei o ofício, já rezei a Salve Rainha, quero ficar livre disso aqui. Não tem valor nenhum.
É você sentir prazer na oração para honrar tão terna e boa mãe que você, de livre e espontânea vontade, escolheu se consagrar e se entregar inteiramente nas mãos dela. Né? A gente precisa compreender que a verdadeira devoção, que a consagração, é esse ato livre. Né? Ninguém está te forçando a nada, ninguém vai enfiar uma faca no seu pescoço para você se consagrar ou uma arma na sua cabeça. Você, de livre e espontânea vontade, você reconhece que você quer se consagrar e pertencer a esta mãe tão boa e tão terna. E fazendo isso de livre e espontânea vontade, não há motivos para fazer uma oração mal feita, uma oração sem fervor, uma oração sem atenção, né? Então é isso que ele vai dizer aqui no final do parágrafo 117, que de todas as práticas exteriores, nenhuma vai ter valor se eu não tiver esse coração puro e sincero para com a oração, sabendo que a intenção é honrar Nossa Senhora. E aí então no parágrafo 118 e 119, São Luís vai nos fazer um resumo da prática perfeita, que é esta devoção que ele nos apresenta, né? Que depois de ler vários livros dedicados à Santíssima Virgem, que ele não encontrou nenhuma devoção que fosse tão perfeita como esta que ele escreve, que ele está sugerindo. E aí ele vai falar assim, que esta que ele está nos propondo exige da alma mais sacrifício a Deus, que ela despoja mais completamente o seu consagrado do seu amor próprio, que conserva a alma com mais fidelidade na graça e a graça nela, que une a alma com mais perfeição e facilidade a Jesus, e afinal que é mais gloriosa para Deus, santificante para a alma e útil ao próximo. E ele ainda vai dizer que o essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar. E aí é aquela questão da graça. Quem mais se abre à graça, mais graças recebe, né? Tem até aquela música Chuva de Graça que vai dizer: quem mais se entregará, mais se molhará, né? Então, quanto mais a gente se abre para a graça do Espírito Santo, mais o Espírito Santo derrama sua graça em nós. Então, quanto mais interior cada um de vocês viver esta consagração, maior será a comunhão de cada um de vocês com Maria, com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus Pai. Né? Então, a devoção ela é diferente de cada um. Né? Não é porque todos são consagrados que todos a vivem do mesmo modo. Porque como ela é interior, quanto mais a alma se predispõe a fazer essa intimidade com Nossa Senhora, mais graças ela vai receber. Porque São Luís não nos disse no capítulo anterior que o Espírito Santo não opera muitas graças nas almas porque ele não encontra Nossa Senhora? Que naquelas almas que ele mais a encontra, mais ali ele deposita suas graças, porque ele encontra sua amadíssima esposa. Então a devoção a Nossa Senhora, ela é diferente de pessoa para pessoa. Mesmo todos fazendo a consagração do mesmo modo, pela mesma fórmula, cada um vive a consagração de uma maneira diferente, porque é de acordo com aquilo que a pessoa está oferecendo. Quanto mais eu me abrir para a graça, quanto mais eu me entregar a Nossa Senhora e a ela verdadeiramente pertencer, maior será a minha vivência de consagrado e essa experiência aqui de ação do Espírito Santo. E aí a gente cresce de graça em graça e de virtude em virtude. Então, o capítulo 3º finaliza aqui, neste parágrafo 119. Na próxima segunda-feira, então, a gente vai iniciar o capítulo 4º. Mesmo sendo Semana Santa, nós já deixamos os programas prontos para vocês, né? Então, vocês já vão ter lá na segunda-feira o capítulo 4º. Leiam esse capítulo até lá. E a gente finaliza aqui o nosso encontro hoje, terminando o capítulo 3º. Né? Peço para vocês aí mais uma vez deixarem nos comentários, né, aquilo que vocês quiserem partilhar conosco, seja de testemunho, seja de dúvidas. Nós estamos aqui para poder ajudá-los da melhor maneira possível, intercedendo a todo momento para que vocês consigam fazer essa experiência na leitura do tratado, já na vivência dessa lógica, né, de uma escola diferente daquilo que a vida nos propõe, e que vocês perseverem aí na leitura do tratado, não desanimem, né? Os parágrafos os capítulos são normalmente muito pequenininhos, então assim, de uma aula para outra a gente consegue ler com tranquilidade, e que vocês assistam os vídeos aí até o final, né? Dê esse apoio aí pra gente, e que
a gente faz aqui tudo com muito carinho para vocês e que Nossa Senhora possa aí ajudá-los nessa formação também. Então, gente, eu não podia deixar de voltar aqui, né? Vocês lembram que eu pedi lá na hora que a gente estava falando das virtudes de Nossa Senhora? Que vocês escrevessem aí num papelzinho ou mesmo no celular qual que era a virtude que vocês mais admiravam em Nossa Senhora? É a humildade dela? É a pureza? É a obediência? Não importa. Seja qual for essa virtude que você escreveu aí no seu papelzinho, ou que você escreveu no seu celular, ou mesmo que você não tenha escrito, mas que naquele momento que eu pedi você memorizou ou veio à sua mente alguma destas virtudes, saiba, meu irmão e minha irmã, que é esta virtude que Nossa Senhora quer formar na sua alma. É esta que ela quer que você mais medite e mais a coloque em prática, para assim se assemelhar a ela. Então, durante todo este resto, né, da nossa formação, durante toda a nossa caminhada, você vai meditar essa virtude que você escreveu, porque não foi você quem escolheu, foi a própria Maria que escolheu esta virtude para formá-la na sua alma. Então, que você possa meditar nesta virtude e crescendo nesta virtude durante toda a nossa formação, rumo aí à nossa consagração. Então, nós vamos encerrar esse momento rezando a nossa Salve a Rainha e que possamos prosseguir na nossa caminhada rumo à consagração. Salve a Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda-feira, né? Salve Maria!